se aproveita de fragilidade emocional de muitas pessoas. As pessoas incorporam ali, ou supostamente incorporam. Eu já vi muita coisa acontecer nesse sentido, é difícil explicar aqui, mas as pessoas são conduzidas a fazer exatamente o que o espírito é orientado a fazer. Quem orienta o espírito é o pastor, ele que conduz o espírito a fazer o que ele quer. Wilson mandou um superchat aqui com uma pergunta, Davi. Falou Fica à assim, vontade. você concorda em dizer que todos os líderes da Igreja Universal são ateus? Ou você acha que existe uma possibilidade de fé nessa gente? Então ele está problematizando aí, achando que nem crê em Deus, eles creem. Você acha que é meio radical essa visão ou tem um outro ateu ali? O que você acha, Davi? Eu acredito o seguinte, Daniel, eu acredito que Deus, eu vendo do ponto de vista como um discípulo, eu penso o seguinte, que Deus conhece o interior do coração de cada pessoa, a sua sinceridade. Agora, a liderança da instituição universal, a partir do momento em que eles, sabendo da verdade, eles continuam no seu caminho de ganância, tornando a Universal uma empresa, que é o que ela é hoje. A Universal, ela é uma empresa. Ela não passa de uma empresa. Então, assim, os bispos que cercam, quanto mais perto da liderança estão, mais descrentes de uma verdade. Ou, por exemplo, Daniel, eu tenho a motivação, eu, particularmente, sou uma pessoa que viu trazendo a mensagem da eternidade. Eu creio, o slogan do meu canal, Daniel, é a verdade vem aí. E muita gente pode pensar assim, que verdade é essa? É mais uma denúncia? Mais alguma coisa nova? Não, não, não. Eu, Davi, acredito sinceramente que todos os seres humanos, um dia terão que prestar contas. Então, a minha mensagem é a mensagem de arrependimento para elas. Então, eu tenho uma motivação. Eu levo as pessoas a buscar ter com o seu próximo o sentimento de amor e respeito que Jesus teve quando estava aqui. Então, eu procuro levar isso para que as pessoas compreendam que o que acontece lá não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Então, esses líderes, respondendo ao amigo que fez a pergunta, quando eles falam que são ateus, eu acredito o seguinte, a partir do momento que eu insisto em algo que eu sei que está errado e não procuro mudar ou fazer uma autoanálise, sim, se for olhar desse ponto de vista, sim, eles não creem em Deus. Não acredito que haverá consequências para os seus atos. Então, é o que eu penso. Mas existem aqueles, sim, aqueles membros, pessoas, e até pastores, eu posso colocar assim, que até creem em Deus, eu acredito que estão fazendo a coisa correta, até pensam que foram ensinados assim, até que haja um choque de realidade neles, como aconteceu comigo. Eu tive que ter um momento que eu tive que dizer, basta, chega, isso aqui não tem nada a ver, eu tive que parar. Senão você começa a viver daquilo ali e ver que aquilo ali é natural, é normal, que aquilo ali faz parte de um trabalho, de uma mecânica, então você vai se tornando um mecânico, um profissional. E foi aquilo que eu não concordei ser. E assim, também só para deixar claro, eu imagino que você não tenha tido a intenção de dizer isso, né? Mas você também não está dizendo que quem não acredita em Deus é Não, uma não. pessoa ruim e tal, né? Mas Não, assim, não, não, de forma nenhuma. que aquelas pessoas que Nenhuma. estão fazendo isso parecem estar mais distantes de Não, Deus não, e, não, né? não, não. Eu digo porque, de forma geral, eu penso o seguinte, existem pessoas boas em todas as Aham. religiões e não religiões. Sim, sim, Existem sim. pessoas, o ser humano, a maldade, as intenções do coração do ser humano é que fazem diferença, porque a gente conhece pessoas no nosso dia a dia, no trabalho, na casa, que são pessoas excelentes. Para falar a verdade, as pessoas que eu conheci na minha vida que não tinha nada a ver com religião, eram as pessoas mais nota 10. Mas dentro do conceito, do contexto da instituição em si, eu digo que essas pessoas ali, através das suas más intenções, elas demonstram que, como Deus é amor, elas estão distantes do verdadeiro amor, digamos assim, né? Tendo visto como Deus sendo amor, se elas estão praticando algo né, praticando algo, buscando seus próprios interesses, então eu vejo que o amor não está nelas, né? O amor Certo. não está no coração delas, né? Legal. E, Davi, uma questão que a gente não tinha combinado, Fica à mas o vontade, professor. pessoal adora, assim, vira e mexe, tem gente que pede para falar sobre esse tema, porque tem a ver com o sobrenatural. A Sim, questão dos demônios na Igreja Universal. Como sim. é que se dá? Você presenciou muito disso? Você já se sentiu possuído? Porque eu já entrevistei gente aqui que se sentiu possuído e tal.
Tem maracutaia ou não tem de contratar uns atores para fingir? O que você pensa sobre isso, cara, no final das contas? Então, vamos lá. O assunto eu já fiz alguns vídeos, é complexo e tal. Assim, Daniel, é difícil dizer, em respeito a todos os inscritos, pessoas que estão assistindo, eu digo que é o seguinte, que por crer em Deus, eu creio no sobrenatural, eu creio que realmente existe o sobrenatural, eu creio nisso. Eu creio que há realmente, só que, por exemplo, a Universal, ela tornou obras malignas todas as maldades humanas. Então, tudo que se compete ao ser humano, tudo que cabe ao ser humano mudar ou evitar, eles tornaram uma forma de corrente, tornaram uma forma de fazer a pessoa combater aquilo que cabe a ela deixar ou não. Os seus hábitos, coisas dos quais a pessoa tem que mudar, que são obras da própria pessoa, não só a Universal, mas a maioria das instituições que trabalham com o mesmo tipo de sistema, elas fazem acreditar que existe um mal que provoca aquilo ali, que a pessoa tem que combater o mal, só que fora de contexto. Então, assim, na Universal, com respeito aos chamados demônios, o que acontece é o seguinte, existe, como eu havia dito bem anteriormente, um sincretismo. Eles misturam muitas coisas. Então, existe ali uma mistura de malandragem, indução e até casos de hipnose também. Eu posso dizer isso a você porque, por exemplo, os meus tios, o meu tio, inclusive, é um dos bispos que, na época, era um dos mais arrecadadores da Universal, um dos que mais arrecadava dinheiro da Universal. Como que era a tática de se arrecadar dinheiro antigamente? Era, primeiramente, fazer com que a pessoa enxergasse no pastor uma autoridade, fazer com que as pessoas fossem convencidas de que o pastor tinha o poder e autoridade para botar os demônios subjugados, ou os supostos demônios subjugados a ele. Então, dentro o Bispo de Macedo, ele fez um livro, não sei se você já ouviu falar, do chamado Orixás, Caboclos e Guias, Deuses e Demônios. Não li, mas já ouvi sim. É um best-seller que ele faz criticando as instituições as religiões afrodescendentes, né? As religiões afro. Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Então, ele demonizou tudo aquilo que, segundo ele, ele fez com que os males do ser humano se tornassem obras do diabo para que ele pudesse trabalhar em cima disso. Então, dentro da Universal, não é de agora, eles fazem questão, eles precisam, eu quero deixar claro, eles precisam da atuação desse suposto demônio, precisam. Isso chama atenção. Nos países tipo Brasil, países sul-americanos, isso é muito usado. Agora, nos países onde a Universal está, que é de um povo, por exemplo, na Suíça, na Inglaterra, inclusive, eu tenho uma amiga agora da Inglaterra, que eu estava conversando com ela, que foi obreira de lá, fez um protesto lá, fizemos até uma coisa. Então, assim, tem muitos países de cultura bem diferente, onde esses trabalhos não são usados. Porque, por exemplo, Daniel, eu vou colocar um suposto espírito que incorpora aqui, não vai incorporar num país de nível super, não vai. Isso não vai acontecer. Existe uma série de coisas a se falar sobre isso. Mas existe uma indução clara. Existe um trabalho de hipnose. Podem existir, eu vou abrir aqui um parênteses aqui, que é bem claro para dizer isso. Eu já tive experiência de morar numa cidade, então eu vi coisas sobrenaturais acontecendo mesmo, de verdade. Coisas que são casos que... Enfim, tem muitas situações que eu não vou citar para não prolongar. Existem certas situações sobrenaturais. Até pode acontecer um caso ou outro sobrenatural. Aí a pessoa pode perguntar para mim assim ou para você, mas vem cá, ô Daniel, ô Davi, perguntando para mim, mas venha, convenhamos. Vamos dizer que realmente incorporou um espírito ali, um demônio. Será que o demônio não envergonharia eles? Viraria para falar, quem é você? Você tem empresa, você faz isso, você faz aquilo. A pessoa me pergunta isso, né? Mas se fosse realmente, então. Aí entra o seguinte, e vou explicar isso. Primeira coisa que nós temos que entender, Daniel, olhando pelo ponto de vista de que se alguém fala assim, não, e se realmente aconteceu alguma coisa sobrenatural ali, se for uma coisa sobrenatural que acontecer de verdade, eu quero deixar claro que no próprio contexto bíblico, Satanás não expulsa Satanás, em outras palavras, eles não lutam contra eles mesmos. É muito mais vantajoso para eles
verem as pessoas sendo enganadas, acreditando que ele tem uma autoridade, do que realmente desmascarando publicamente. Porque se ele desmascarar publicamente o pastor, eles vão perder sua credibilidade, mas eles não fazem isso. Então, o pastor ele se aproveita daquele momento, se aproveita de fragilidade emocional de muitas pessoas, as pessoas incorporam ali, ou supostamente incorporam, eu já vi muita coisa acontecer nesse sentido, é difícil de explicar aqui, mas as pessoas são conduzidas a fazer exatamente o que o espírito é orientado a fazer. Quem orienta o espírito é o pastor, ele que conduz o espírito a fazer o que ele quer. A reunião Quem é está conduzida assistindo ali vai aprendendo tudo, né? Assim, Sim, naquele lance da hipnose que você falou, uma pessoa mais sim, sugestionável, que já está com suas dificuldades na vida, tá? Poxa, será que tem um demônio me atrasando aqui? Eu quero ser liberto ou liberta desse isso. demônio. Vai Então vai se sugerindo. deixando levar ali e de Isso, repente já isso. está falando de uma forma diferente porque teve esse modelo ao longo da vida, sabe como é que é a vozinha, sei lá o que, de um demônio. Isso, E não é isso. de propósito, né? Eu vou enganar o pastor ou... Isso. Não, a pessoa se deixa levar e pode acabar tendo essa dissociação que a gente chama na psicologia, Exatamente, professor. onde a pessoa Exatamente. tem, ou essa despersonalização, e ela tem essa experiência anômala, diferente, e acha que estava possuída e tudo, né? Não estou aqui também querendo invalidar a sua fé, né? Dizendo que não existe, eu não Não, acredito, não, tá? entendi, mas Mas é correto. mas Perfeito. vamos pensar assim, eu acho que a gente está nesse ponto comum, pelo menos, de tem Sim, sim. casos e casos, e tem casos ali em que a pessoa não tem nada, mas psicologicamente se deixa conduzir ali e acontece todo aquele espetáculo. Não é à toa Mas você que. já viu algum caso Sim. de contratação, de pagar alguém para Não, fingir não. ou não? Não, não é Não, na isso não. verdade é diferente, é diferente. Tá. Contratação diretamente não, mas existem as cartinhas marcadas. Não é que seja Hum, contratação. Por exemplo, na Universal, testemunhos da Igreja Universal, os membros sabem disso, e eu desafio publicamente que eles venham dizer que isso é mentira, porque eu não estou falando aquilo que eu ouvi falar. Eu posso falar com clareza, porque como pastor e sobrinho de bispos, eu posso afirmar isso, que da mesma forma como os testemunhos são, em muitos casos, manipulados, uma pessoa que é levada a dar um testemunho nem sempre conquistou aquilo ali que está dizendo que conquistou. Aquilo ali, existe uma preparação de antemão que é feita. A pessoa sabe que é verdade. A mesma coisa na questão desses supostos demônios. Por exemplo, tem pessoas que já são as cartinhas marcadas para que elas façam o show continuar. É aquela pessoa ali que vai fazer a reunião ter graça, fazer o culto de libertação ser atrativo. Por quê? Talvez, eu não sei se o Daniel já ouviu isso dos obreiros que ele já conversou aqui, ou as pessoas que vão assistir possam, saibam que isso é verdade. Tem até pastor que fala assim, ignorante, como sempre, vai falar assim para os seus voluntários: você tem que pegar um demônio na reunião, você tem que orar, a pessoa tem que manifestar, você tem que quer dizer, ele faz com que aquela reunião só tenha graça se tiver uma aparição espiritual ou uma materialização ali, porque aquilo ali vai fazer diferença para as pessoas dar credibilidade. Em outras palavras, a palavra de Deus ou a palavra bíblica ou a mensagem não tem o seu valor. Não, na verdade, o evangelho, o Daniel, da graça de Deus, que é simples, é uma coisa simples para ajudar o ser humano, ele não traz dinheiro, ele não tem nenhum tipo de retorno. Uma pessoa hoje que está disposta a fazer um trabalho de missionário, de pregador, de verdade, ela não vai esperar receber nada em troca disso. Ela vai viver voluntariamente, vai ter o seu trabalho, se ela quiser, ela vai viver honestamente. E no caso deles, não é válido fazer um trabalho da graça, porque o nome já diz, né? As coisas vão ser de graça. O nome já diz. Então, é interessante que haja um movimento, comparações com coisas, histórias específicas do Antigo Testamento bíblico para dizer que você vai derrubar o gigante, você vai derrubar a muralha, você vai fazer isso como fulano fez. Então, fazer comparações. Então, a pessoa acredita que ela vai conseguir ser igual aos fulanos e ciclanos das histórias bíblicas, e não vai ser, não vai acontecer. Porque o contexto de fé não tem nada a ver com isso, com esse tipo de atitude que, infelizmente, eles ensinam. Mas chama atenção e acaba cativando o Chama. público, né? Faz parte do show, Faz parte, faz parte. daquelas ferramentas
de manipulação que você mencionou lá atrás, pelo que eu estou entendendo. Inclusive, Daniel, se você me permite, teve Aham. uma reunião no Templo de Salomão. Quem assistiu sabe que é verdade. Onde um bispo da Universal, não sei se você já viu, ou já viu alguns vídeos de táticas de hipnose, onde as pessoas colocam os dedos assim, né? Aí não consegue soltar, né? Já sabe, né? Então, eu estava assistindo, isso é novo para mim, até para mim é novo. Eu nunca vi isso. Mas ali naquele culto, o bispo manda as pessoas botar o dedo assim, e a pessoa, coitada, não consegue tirar, aí tá uma suposta pessoa incorporada ali, e o espírito está falando, isso aí sou eu. É eu que tô, é eu que tô ali. Então, Hipnose Daniel, as pessoas. pura. Daniel, poxa, essa é uma coisa que não tem nada a ver, Daniel. Até porque a liberdade está no conhecimento, está na verdade. Quem quiser ser livre, de verdade, vai buscar o conhecimento. A pessoa que quer ser livre, de forma geral, cada um com a sua fé ou com a sua ideia, com o seu estudo, seu conhecimento, mas o conhecimento ele faz a pessoa se tornar um ser humano melhor. E, infelizmente, quando você deixa de ter o conhecimento, você se torna uma pessoa, eu penso, assim, minha opinião, uma pessoa que não busca o conhecimento, ela não vai progredir, ela vai acabar pensando somente nela, ela vai se isolar, ela vai buscar seus próprios interesses. Então, assim, quando você procura o conhecimento, você valoriza mais a vida, valoriza mais o seu semelhante, a sua família. E isso é muito importante, porque na Universal é justamente o oposto. Quando o pastor, como eu falei agora há pouco para você, ele entra porque ele é proibido de estudar, é justamente para ele ficar sujeito aos ensinamentos da liderança, ele comer e beber dos ensinamentos deles. E isso é uma coisa terrível, terrível, porque aí quando o pastor sai, depois de 30 anos, vamos fazer um exemplo aqui, depois de 20, 30 anos que o pastor sai da instituição, eles pegam esse exemplo, aí o camarada ficou anos sem trabalhar, sem estudar, fica com uma vida apertada, difícil, às vezes passa até fome, necessidade. Sabe o que eles falam para os voluntários? Ah lá, ó, esse saiu, esse aí está na Rua da Amargura. Mas vem cá, quem colocou ele na Rua da Amargura? Foram eles. Eles que não falaram para ele, você não tem que estudar, você tem que viver da obra, do serviço da casa de Deus. Mas é mentira. Isso não é verdade. Olha só, até nisso aí eles podem usar como um artifício, né? E Sim. de repente, ele se afastou de Deus, tá vendo na nossa igreja que a gente está perto de Deus, não, o que o diabo fez com a vida dele, né? Isso, Eu isso. vi isso aqui, acho que da Aline, que deu um depoimento e mencionou Sim. alguma coisa a respeito disso. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!